nós gostaríamos de perguntar para vocês: você sabe qual caminho você está seguindo nesse momento da sua vida? Será o caminho correto? Com certeza todos nós desejamos e queremos e estamos empenhados a seguirmos o caminho que Deus tem nos proposto. Mas muitas vezes nós nos empenhamos tanto e ainda assim não temos a segurança de que nós estamos realmente no caminho certo. Por exemplo, se eu quero ir daqui para Orlando, da onde nós viemos agora, eu tenho que pegar 75 Norte ou 75 Sul? A Sul, né? Mas você sabe que muitas vezes a nossa intenção simplesmente de ir para Orlando e pegar a 75 não é suficiente. Vamos dizer que eu pego a 75 e estou indo no sentido contrário, para o norte. Não sei aonde eu vou chegar, Chattanooga, eu não sei aonde vai ser, mas muitas vezes a nossa intenção está correta, porém nós, sem que muitas vezes percebamos, estamos pegando o caminho errado, com o destino errado. E muitas vezes, mesmo aqui, seguindo o caminho de Deus, estando na igreja, nós podemos ter no nosso coração o desejo de estar indo no caminho correto, mas existe assim mesmo o perigo de estarmos indo contramão, para um caminho que nós não desejamos, que não levará ao céu. Então Deus deseja que nós estejamos firmes nos seus caminhos, seguindo a sua orientação. E para isso nós precisamos da guia de Deus, nós precisamos do Santo Espírito. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, o verso 19 ao verso 20. Se você tem a sua Bíblia, aonde você está, em casa ou aqui na igreja, abra em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 ao 20. Eu vou ler aqui enquanto minha esposa possa acompanhar aqui com a Bíblia. Já que eu tenho aqui impresso, eu já vou ler aqui, para nós não perdermos tempo, porque nós temos bastante coisa para conversar essa noite. Diz o seguinte, Deuteronômio 30, 19. O céu e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habiteis na terra que o Senhor prometeu como juramento aos seus pais, Abraão, a Isaque e Jacó, que lhe havia de dar. Aqui nós temos um convite muito especial de Deus. Deus coloca hoje diante de nós a vida e a morte. E Ele pede que nós escolhamos hoje qual caminho nós queremos seguir. Para que nós sigamos o caminho correto, para que nós não erramos a direção para onde nós queremos ir, nós precisamos escolher hoje. Escolhe, pois, o quê? A vida, para que vivas. Não só nós, mas a nossa descendência, amando o Senhor nosso Deus e obedecendo a sua voz, obedecendo os seus ensinos, amando, conhecendo. Nós precisamos conhecer a Deus, pois nós não podemos amar aquele que não conhecemos. Então nós precisamos ter um relacionamento e seguir a sua guia. Neste final de semana nós vamos estar compartilhando com vocês um pouco da nossa história pessoal, de como Deus tem guiado a nossa vida. E eu creio que a nossa vida como família começou justamente nesse ponto, né? Nós nos casamos há 21 anos atrás e na ocasião do nosso casamento, nós também tomamos a decisão de sermos missionários, dedicarmos a nossa vida a Deus aonde Ele nos conduzisse.
Nós não tínhamos nenhuma formação na área de teologia, nada assim que nos recomendasse como missionários, mas nós passamos a entender que ser missionário é muito mais do que você cursar em teologia, né? É você estar disposto a fazer o que Deus mandar e ir aonde Ele lhe mostrar. E assim aconteceu, nós nos casamos e um mês depois nós estávamos chegando na África, no país chamado Senegal, que fica no oeste da África. E estávamos ali muito motivados, né, a cumprir a missão, a fazer o que Deus colocasse na nossa vida. E a nossa missão lá realmente incluía muitas coisas diferentes, como, por exemplo, jardinagem. Motorista. O que mais? Nós tínhamos um projeto para crianças desnutridas, então distribuíamos leite, pesávamos as crianças toda semana para ver se eles estavam engordando, ganhando peso. Evangelismo. Trabalho social com a ADRA, né, tentando alcançar aqueles através da assistência social. Muitos projetos diferentes. Mas sabe, uma coisa triste, nós percebemos depois de um tempo, né, depois de termos passado 1 ano na África, nós queríamos tanto ser missionários, queríamos que a nossa família fosse uma família missionária, apesar de ainda não termos as nossas filhas naquela época, mas nós estávamos deixando passar algo essencial. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 17, verso 3. Às vezes a gente quer falar de Jesus, a gente é motivado a distribuir folhetos, a dar estudos bíblicos, mas a gente esquece de algo muito importante, que é a prioridade na nossa vida. João 17, verso 3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E sabe, nós, apesar de termos dedicado todos os nossos planos futuros para Deus, estávamos na África, no lugar certo, prontos para fazer a coisa certa, nós não tínhamos o hábito da devoção pessoal, todas as manhãs. Aquele momento a sós com Deus, conhecendo a Deus. O que é que eu tenho para compartilhar com as pessoas se eu não começo o meu dia com Deus? Eu tenho, talvez, irritações, porque no primeiro momento que o meu esposo me irritar, eu vou me irritar. Se eu não estiver com Deus muito próxima dele, muito em comunhão com ele, eu vou me irritar. Eu vou me irritar com os meus filhos. Eu vou perder a paciência com qualquer pessoa do meu trabalho. E Deus começou a tocar o nosso coração, que na vida nós precisamos de prioridades. Principalmente se o nosso objetivo é chegar no céu, como era o nosso caso, né? Como é o nosso caso. Então nós começamos a buscar a Deus. E durante o período que nós passamos ali, conforme nós começamos a buscar a Deus, nós começamos a perceber que Deus estava constantemente se revelando a nós. Mas muitas vezes nós não enxergávamos, porque Ele não estava sendo o centro da nossa vida. E em muitos desses momentos que a gente não estava buscando a Deus, ali no início do nosso casamento, nós começamos a ter atritos, nós começamos a ver diferenças que nós não conhecíamos um no outro, né? O primeiro ano, né? O primeiro ano de casamento, nós passamos a lua de mel em campo missionário, longe da família, longe do papai e da mamãe. Na verdade, não tínhamos nem como ligar para os nossos parentes. No campo onde nós estávamos, no meio de uma área bem restrita, né, no deserto Saara, ali, né, na região, e só tínhamos nós dois. E logo depois, nos primeiros meses, a gente começou, sabe aquela história do casamento em que a gente casa com aquela pessoa achando que é tudo perfeito e de repente começa a ver que não conhecia esse lado dela, não conhecia esse lado dele. E a gente começou a se conhecer e aí um dia eu consegui ligar para um pastor, ela quer que eu fique do lado dela o tempo todo. Né? Eu não posso nem sair, não posso fazer nada, é assim mesmo. Né? A gente vai se conhecendo, só que a gente não tinha muitos a quem recorrer, a gente tinha que lidar um com o outro
E Deus começou a se mostrar real nesse momento de dificuldades, né, na nossa vida. Bom, nós saímos dali daquele primeiro ano de experiência missionária, continuando com o desejo de servir a Deus. Tivemos a oportunidade de vir para os Estados Unidos, né? E aí as meninas começaram a chegar. E a nossa experiência com Deus ainda não estava realmente fortalecida, né? E, consequentemente, o nosso relacionamento um com o outro também não estava tão fortalecido, né? E aqui na terra do tio Sam, né, onde a gente trabalha, a vida é bem mais corrida que num campo missionário. Nós estávamos servindo a Deus ainda através da igreja, trabalhando nos escritórios da igreja lá na Associação Geral. Mas, por incrível que pareça, lá em cima, nos escritórios da igreja, nosso relacionamento estava sendo corroído, porque Deus ainda não estava em primeiro lugar na nossa comunhão pessoal. É interessante isso, porque nós estávamos dedicando a nossa vida a serviço de Deus. Mas, de um outro lado, nós estávamos sendo destruídos. Nosso relacionamento, que deveria ser perfeito, porque nós estávamos servindo a Deus, não estava bem. O que será que nós estávamos esquecendo? E nós começamos a orar a Deus para que Ele pudesse nos ajudar. E a sua graça é muito grande a nos atender a uma oração suplicante, uma oração desesperadora, em que nós precisamos da sua guia, porque senão nós vamos ser destruídos. Nosso relacionamento seria destruído. E Deus começa a revelar a sua verdade para nós. E as nossas prioridades estavam invertidas. Nós percebemos, com a graça de Deus, que nossas prioridades estavam invertidas. Excelente, divino, ter os planos para ser missionários. No mundo afora. Não existe sonho mais bonito. Só que tem o seu lugar correto na nossa vida, este sonho. E nós colocamos isso como primeiro lugar da nossa vida. A missão estava tão na frente da nossa vida que nós não tínhamos tempo para o que deveria vir em primeiro lugar, que era Deus. Você já pensou isso? Nós trabalharmos para um Deus, servindo a Deus, e não ter tempo para Ele, porque eu estou envolvido no trabalho para Ele? Era isso que nós estávamos vivendo. E depois nós percebemos também que o segundo ponto em que Deus revela para nós como parte mais importante da nossa vida, depois do nosso relacionamento com Ele, é aquela pessoa que Ele colocou ao nosso lado. Nosso cônjuge, nossa esposa, o esposo. Não existe pessoa mais importante neste mundo do que o seu esposo ou a sua esposa, aquele seu companheiro. E Deus há de cobrar isso. Deus há de cobrar isso. Em primeiro lugar a Ele e depois o seu esposo e a sua esposa. Eu, como esposa, como esposo, sou responsável pela vida da minha esposa, espiritual, física também. E eu preciso me dedicar para isso, para salvá-la, porque o meu papel aqui é como representante dela, como sacerdote dela. Eu vou ler um texto para vocês daqui para frente que mostra claramente isso. Bom, voltando um pouquinho à nossa história, ainda quando nós estávamos na África, nós começamos a ter algumas dificuldades assim. Por exemplo, eu tinha uma facilidade um pouco maior com o idioma lá, que era francês, porque eu já tinha estudado um pouquinho, já falava inglês, já tinha morado aqui. E quando a gente saía para fazer compra, quem que era a porta-voz? Eu, né? Eu era a primeira vez que estava saindo do Brasil, e eu percebi, naquele momento, que eu tinha dificuldade de aprender um segundo idioma. E era o francês, que era da linhagem dos latinos ali, né? Foi difícil para mim fazer aquele biquinho, sabe, de bonjour. Mas a Ruth tinha mais vantagens nessa área. E
Como ela já sabia falar, se virar com o francês, naturalmente ela dominava. Tomou a frente das coisas. Lidava com o mercado que a gente tinha que fazer, com as negociações de documentação, no trabalho, em tudo. E eu ficava ali de escanteio, ali, correndo atrás dela. Já que ela resolvia tudo, tudo bem, né? Como pensaria a gente contar um pouco, né? Olha só. O que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu gostava daquela posição de estar sempre na frente, fazendo as decisões, né, tomando a direção da nossa vida, eu ficava frustrada porque ele não assumia. É estranho, né? A gente não deixa assumir, mas ao mesmo tempo cobra. E eu ficava confortável, porque ela está fazendo tudo direitinho, por que eu tenho que me esforçar tanto? E assim foi passando o tempo. Foi passando o tempo, nós viemos para os Estados Unidos. Aqui era um lugar onde eu já tinha morado, onde eu tinha amigos, onde eu tinha minha igreja. Eu consegui trabalho primeiro, antes salário dele. bem melhor que o meu. E as coisas foram só, né, aumentando. Esse pequeno problema só foi aumentando. E sabe, mulheres, nós somos bombardeadas com a mensagem do feminismo, que na sua origem era nobre, né? Tinha bons propósitos para a mulher, mas hoje em dia é uma avalanche, né? Sem controle. E nós crescemos com isso. E eu cresci com isso. E eu achava que eu era mais esperta. Ele era mais devagar mesmo. Fazer o quê? Ia ser sempre assim. É o que eu pensava. Que eu era devagar. É que você criou a situação. Eu estava cômodo na minha posição ali quando você assumia tudo na frente. Para que correr se você estava correndo lá na frente? Mas é verdade, eu fui um pouquinho mais devagar do que deveria, né? E Deus foi permitindo que essas coisas acontecessem na vida e Ele precisava nos ensinar uma lição. A nós dois. E um sábado é para ser o dia feliz, né? O dia que nós vamos à igreja, louvar a Deus. Nós começamos o sábado sem culto, sem devocional. Estávamos já irritados porque as duas filhas já tinham nascido e eu lá como mãe, colocando lacinho, sapatinho, põe na cadeirinha, e o pai bem lindão lá na frente, já com a Bíblia na mão, pronto para ir para a igreja, e a mãe lá correndo. Espero que na casa de ninguém aconteça isso, que eu tenha acontecido. Mas nós fomos à igreja, chegamos à igreja, minha mãe estava conosco, visitando naquela época, né? Quando ele saiu na frente e eu lá atrás, cuidando de bolsa, de sacola, de menina, de carrinho, ele entrou assim no estacionamento da igreja e veio um menino correndo assim e trombou com ele, só que o menino abraçou ele e eu vi que o menino estava chorando. Ele estava chorando desesperadamente, e eu não conhecia o menino, ele não era da igreja, se bem que nós éramos visitantes ali, mas ele parecia que não estava indo para a igreja. E aí eu tentei falar com ele, naquele momento eu já falava um pouco de inglês, né? E aí perguntei, o que aconteceu? Por que você está chorando? E ele disse em lágrimas, eu acordei, estava sozinho em casa, e eu saí procurando meus pais, minha mãe, estou sozinho, eles me deixaram, me abandonaram. E aí eu perguntei, onde você mora? Era logo perto da igreja. Eu disse, vamos lá, peguei a mãozinha dele, vamos lá encontrar seu pai e sua mãe. Chegamos lá, realmente a casa estava vazia, não tinha ninguém, só estava a criança. A criança devia ter uns seus 7 anos. 7 anos. E aí eu perguntei, você tem algum número de telefone do seu pai, da sua mãe, que a gente possa ligar? De repente eles saíram rapidinho, mas estão voltando. E a criança trouxe ali um livrinho com um telefone, achou ali, e eu comecei a ligar para a pessoa, o pai dela. Quando eu estava ligando ali na varanda da casa, não entrei, fiquei na varanda da casa ligando, a Ruth deixou as crianças rapidamente na igreja com a mãe dela. E como ela tinha o controle de toda a nossa vida, ela não podia perder o controle disso, né? Então ela correu lá para ver o que estava acontecendo. Chegou lá, eu falei assim, olha, essa criança foi deixada aqui sozinha, mas eu estou ligando já para o pai dela, eles já vão entrar em contato. E ela, não, isso não pode acontecer, né? Isso é crime nesse país. Isso é um crime nesse país. Nenhuma criança pode ser abandonada assim. Ela pegou, se sentiu à vontade e arrancou o telefone da minha mão e chamou a polícia. E
como vocês sabem, quando a gente chama a polícia aqui, ela vem imediatamente. Mas o triste é que a polícia chegou e logo atrás do carro da polícia, o irmão do menino. O irmão era um jovem já. Aí eu vi a burrada que eu tinha feito. Porque quando a polícia chegou, eu comecei a dar desculpas e falar para ele, não, está tudo resolvido, a família já chegou aqui, não tem problema. A primeira coisa que ele falou assim, quem que encontrou o menino? Eu falei, foi ele? Eu disse, então é com ele que eu vou conversar. E foi assim como num pesadelo que eu vi a polícia pegando documentação do meu esposo, que estava aprendendo inglês, e falando para ele que dentro de um mês... E eu, com meu inglês bem tupiniquim, como diz a nossa amiga lá, tentei explicar para o policial o que tinha acontecido, e aí eu entendi assim claramente, como se meus ouvidos para o inglês estivessem abertos assim de uma hora para outra. Você vai para a corte testemunhar. Contra esse pai. Eu desmoronei naquele momento, porque eu não me sentia nada seguro para ir para uma corte, eu não estava nada confortável em agora testemunhar contra aquele pai que a gente sabia agora que estava passando dificuldades. A esposa abandonou a família, o pai estava tentando cuidar do filho mais velho, trabalhar e deixou alguém responsável para ficar com a criança enquanto ele ia fazer um trabalho, e a pessoa simplesmente desapareceu e deixou a criança sozinha. Então, uma situação muito difícil. Mas o que mais difícil foi naquele momento era que nós estávamos numa contínua agressão um ao outro por tantos anos dentro da missão, que aquilo foi como o limite para nós. Naquele momento eu não consegui controlar os meus sentimentos de raiva pela minha esposa, porque no momento em que eu estava sob o controle, ela tirou o controle de mim, não por falha dela, mas pela minha própria falha, né? Porque eu estava vivendo isso. Mas naquele momento eu não conseguia entender isso. Eu só sei que eu não tinha nenhuma vontade, nenhuma condição de olhar para o rosto dela naquele momento, e muito menos pensar em voltar para casa e conviver normalmente com ela. Parecia que nós não encontrávamos sentimento algum que pudesse perdurar o nosso relacionamento. Mas, devido à família, às crianças, eu voltei para casa. E foi muito difícil nós passarmos aquele momento, porque nós estávamos extremamente separados naquele momento, servindo a Deus. E eu, da minha parte, me sentindo 100% culpada. Como que eu pude ser tão precipitada assim? Como que eu não deixei ele assumir a direção ali naquele momento, né? E aquilo, assim, era um eco de coisas que vinham acontecendo há 7 anos no nosso relacionamento. Né? E eu me sentia vítima naquele momento. Realmente me sentia vítima. Mas, sabe, nós éramos cristãos. Nós éramos missionários. Senhor, não pode acabar tudo assim. Nós corremos para Deus naquele momento, individualmente. Senhor, nos ajuda, restaura, conserta, guia. E Deus é muito fiel em nos atender. E Ele nos guiou. Mas a maneira como Deus nos revelou, ou me revelou pessoalmente, não foi nada agradável. Porque naquele momento Ele me mostrou claramente que eu era o culpado de tudo aquilo que estava acontecendo. Por mais que eu tenha dificuldade com a língua, por mais que eu esteja cômodo, seja mais lento, eu assumi uma posição diante dele, um voto de que eu seria um esposo, o líder de uma família, que eu seria o guia espiritual de uma família, que eu seria o provedor através de Deus para aquela família. E eu não estava cumprindo com aquilo. Aquilo para mim foi muito difícil, porque naquele momento eu senti que eu tinha certas debilidades que eu deveria vencer agora para cumprir a vontade de Deus na minha vida. Era um desafio. E eu orei a Deus, porque Senhor, se então o erro é meu, eu preciso da sua ajuda para consertar isso. É claro que ela também tinha algo a fazer diante de Deus, né? Eu orava pedindo para Deus colocar perdão no coração do meu esposo, para mim.
porque eu sabia que eu tinha ido longe demais. E foi um mês no qual a gente praticamente não se comunicou, só o essencial para as meninas não perceberem que tinha alguma coisa errada. Depois de um mês, então, ele foi chamado à corte. Ele, graças a Deus, não precisou testemunhar diante da corte, tudo foi resolvido numa salinha com o advogado. Aquele pai também não perdeu a guarda da criança, eles entenderam a situação e ele tinha que fazer um curso, né? A sentença dele era fazer um curso para ele saber como cuidar da criança sozinho, né? Lógico, se eu fosse mais madura naquela época, eu teria procurado aquele pai pedindo perdão. Não fiz isso, né? Me arrependo. Mas o fato é que nós, então, agora tínhamos resolvido esse problema, mas eu queria realmente resolver o problema que estava por trás. E na época, o meu esposo falou, não, vamos esquecer. Sabe quando você põe um band-aid em cima de um tumor? A gente fez mais ou menos isso por pelo menos uns 3, 4 anos. Mas Deus começou a trabalhar no meu coração. Algo que nós deveríamos ter feito antes, lá na nossa comunhão com Deus, que nós não fazíamos, né? Era estudar sobre o casamento. E Deus nos dirigiu então para Efésios, se você puder abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Uma regrinha muito básica que nos ajudou muito neste momento. É um texto bem conhecido, né? Que nós mulheres não gostamos muito de ler. Efésios capítulo 5, começando no verso 22, o primeiro verso, na verdade, né, que eu quero ler é o verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Eu sempre li esse texto, só a primeira parte dele. E eu ficava, que isso? Nós vivemos no século XX, século XXI. Não é possível que isso se aplique a nós. Isso é para gerações passadas. Eu já li esse verso, eu estava assim, iluminado na Bíblia. Mas eu nunca li o final do verso. Como ao Senhor. Como que eu posso ser submissa a Deus se eu não aprender a ser submissa ao meu esposo? E depois nós, estudando a questão da submissão, a gente entende que não é aquela submissão cega, onde o esposo pisa. Porque aqui fala, seja submisso como ao Senhor. Se eu não estou no Senhor, como você pode ser submissa? Deus não vai pisar em mim, não vai me forçar a fazer coisas erradas. Então, aí eu comecei a entender, se o meu esposo pedir para fazer algo errado, eu estou livre da submissão para ele naquele ponto. Mas, de um modo geral, eu preciso acreditar que Deus está no controle. E até mesmo quando você é casada com uma pessoa não cristã, tem um verso na Bíblia que diz que Deus abençoa o cônjuge não cristão através da esposa cristã, ou vice-versa, se for o caso, né? Mas a primeira coisa, então, que eu passei a entender é, se eu estivesse treinando submissão a Deus através do meu esposo, deixando ele ser o líder do nosso lar, eu teria evitado um grande problema naquele exato momento. E para o esposo, em Efésios 5, 25 e 26 diz, vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a e assim vai. Como é que eu posso conquistar essa confiança da minha esposa, de ser guiada por mim, de, quem sabe, muitas vezes deixar que eu dê a palavra final, seguindo a orientação de Deus? Somente através do exemplo de Cristo. Se eu me sacrificar por ela, a ponto de dar realmente a minha própria vida para o bem-estar dela, para a vida dela, digo às mulheres, você não amaria ser submissa a alguém que morreria por você, ou de respeitar alguém que daria tudo por você? Você não confiaria nessa pessoa? Nós fizemos essa entrega da nossa vida a Cristo, porque Ele fez isso por nós.
O seu amor nos constrangeu até o momento que conquistou o nosso amor, a nossa confiança, e hoje nós nos entregamos a Deus. Dessa mesma forma deve ser nosso relacionamento conjugal. Eu ali entendi que eu precisava me sacrificar pela minha esposa, para que ela pudesse confiar em mim e estar bem e feliz. E isso ia trazer realmente felicidade para ela, estabilidade emocional para ela. Eu precisava vencer as minhas debilidades, como também sacrifício por ela. Eu precisava ser um líder. Eu preciso ser um líder. Eu preciso, por mais que não fale francês, me virar e defender e guiar a minha família no mundo estranho. Me sacrificar para isso. Por isso, por ela. E eu comecei a entender que eu precisava me sacrificar para que ela pudesse também se corresponder da forma como Deus desejava para comigo. E não só me sacrificar, mas eu precisava aqui santificá-la e purificá-la. Tratá-la da forma mais pura, delicada e santa possível, para que ela pudesse ser digna, não só diante dos meus olhos, mas diante de todos. E Deus começou a mostrar algumas coisas para mim. Por exemplo, o que eu achava que era esperteza da minha parte, em sempre ter a resposta, né? Sempre ter a primeira resposta. Quando alguém vinha conversar, por exemplo, conosco, eu já entrava na frente dele, já respondia, já dominava a conversa. E ele ficava lá de lado. Né? O que eu achava que era esperteza da minha parte, na verdade, era precipitação. E o que eu achava que era lerdeza da parte dele, era prudência. Ele pensava antes de falar, eu não. Então Deus começou a mostrar muitas coisas para nós. E uma outra coisa muito importante para mim como mãe, que Deus começou a mostrar para mim, que enquanto eu estava assumindo a parte dele, a minha posição estava vaga. As minhas filhas estavam sendo negligenciadas. Eu não estava sendo a mãe que eu precisava ser para as minhas filhas. E muitas vezes eu justificava isso em nome da missão. Não, Deus é mais importante. Realmente Deus é mais importante, mas não necessariamente a missão sem Deus, né? Tem um texto no Lar Adventista, página 246, que diz assim: algumas mães anseiam emprenhar-se em trabalho missionário, ou empreender trabalho missionário, enquanto negligenciam os deveres mais simples que estão diretamente em seu caminho. Os filhos são negligenciados. O lar não é feito um lugar alegre e feliz para a família. O menos convidativo de todos se torna o menos convidativo de todos os lugares. Não devem a mãe, um outro texto, aceitar na igreja cargos que as obriguem a negligenciar os filhos. Deus nunca pediu isso de nós, mães. Porque existem prioridades. Deus, o cônjuge. E agora a terceira prioridade que Deus estava nos mostrando, os nossos filhos. E eu estava perguntando, Senhor, e a missão, onde que vai entrar? Né? Mas Deus estava ali revelando. E sabe, nós não... muitas vezes, a gente às vezes pergunta, né, nas igrejas que a gente prega, quem é mais importante para você que é mãe? O seu cônjuge ou os seus filhos? E, de um modo geral, as mães pensam nos filhos. Por quê? Porque o relacionamento não está bem. Mas existem prioridades. Se o nosso relacionamento não está bem, pode ser que não quando eles são pequenininhos, mas futuramente os nossos filhos terão problemas também. Então, você entende? É uma série de ações que precisam acontecer para que o todo seja feliz. Né? 1 Timóteo 5,8 é um texto muito forte que a gente descobriu ao longo desses anos, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Olha que forte. Então nós precisamos colocar, por mais que nós tenhamos o desejo de servir a Deus, a comunhão com Ele, o relacionamento com o esposo e com os filhos precisam vir em primeiro lugar. Agora, sabe uma coisa que começou a chamar a atenção da gente no campo missionário? Que a gente começou a perceber estando lá no campo missionário?
ou seja, a maioria das famílias missionárias, da nossa igreja, ou de outras igrejas até, lá no campo missionário, não continuam sendo acompanhadas pelos seus filhos. Os seus filhos abandonam a carreira. Muitas vezes deixam até a igreja. Filhos de missionários, uma grande maioria. E quando nós vimos aquilo, nós nos assustamos. Senhor, eu não quero que as minhas filhas percam essa visão de servir. Nós estamos no campo missionário com a família e temos um risco grande que nós nos vemos de todos os lados, os filhos se perdendo em meio da missão. E neste momento, nós começamos a entender por que Deus coloca os filhos como a terceira grande prioridade na nossa vida. E aqui nós lemos em Ciência do Bom Viver, o lar, isso mesmo, o lar é o primeiro campo missionário, é o lar que no lar que pais e filhos aprendem a servir. Quando servem no lar, se preparam para depois servirem fora do lar. Então Deus estava pedindo para nós, espera aí, para um pouco, esquece um pouco todos os seus planos de missão nos Estados Unidos, na África, no Brasil, aonde for. Você tem um grande campo missionário dentro do seu lar. E nós precisamos aprender mais sobre isso, porque os nossos filhos estão deixando a igreja. Hoje existe uma pesquisa que 70% dos jovens adventistas não permanecem na igreja, na juventude. Saem. O que está acontecendo? Por que nossas igrejas, aqui nos Estados Unidos, você sabe, vocês vão numa igreja americana, cadê os jovens? As brasileiras ainda têm um pouco de representação jovem, mas assim mesmo, existem muitos, uma grande maioria está deixando. Por quê? Porque nós estamos perdendo o foco. E nós precisamos buscar a Deus. O Senhor nos guia, porque nós vamos conversar mais amanhã sobre isso. Mas nós precisamos fazer da nossa casa, da nossa família, o nosso primeiro campo missionário. E por quê? No livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, diz assim: a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o poderá fazer, pois é uma testemunha viva de seu virtual poder sobre o coração. Está na página 304 do volume 4, Testemunhos para a Igreja. Então, qual é a maior prova do cristianismo que a gente pode apresentar ao mundo? Um lar bem organizado, bem estruturado. Nós precisamos da guia de Deus. Nós precisamos de Deus. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena história que aconteceu conosco alguns anos atrás. Nós estávamos na missão, viajando de volta para nossa casa, tínhamos feito um projeto missionário, e no voo de volta para São Paulo, no meio da viagem, no meio do caminho, o avião teve um problema. Estava eu de um lado, minha esposa, a Ana e a Sara do outro lado, nossas filhas, do corredor, e de repente, num voo tranquilo, o avião tem como a gente fala, uma queda brusca, que foi tão rápido que os nossos ouvidos simplesmente estouraram e num instante nós vimos as máscaras caindo na nossa frente. E aquilo assim, foi bem assustador, porque eu peguei minha máscara rapidamente, coloquei em mim e olhei para minha esposa que estava tentando colocar a máscara no rosto da mais nova, mas era muito pequeno. E eu não conseguia, e eu tentava e não conseguia, aí eu percebi que eu estava começando a ficar com falta de ar. E o que as aeromoças sempre falam? A mãe tem que colocar a máscara primeiro, né? E eu me esqueci. Coloquei minha máscara, aí eu consegui ajustar. E aí começou Deus a falar conosco. Por que você está tentando salvar os seus filhos se você não está salvo? Se você não está buscando a Deus, como você vai conseguir salvar o seu filho, seus filhos? E aí o que aconteceu? Ela depois conseguiu colocar a máscara e no mesmo instante nós sentimos um vento frio vindo de trás da aeronave e cheiro de queimado. O que você acha que está acontecendo?
Vontade era da gente pular dali, sair dali, mas não tem como. Você não tem bote salva-vidas. A única coisa que você tem que fazer é apertar mais o cinto ali e ficar esperando a explosão acontecer, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas foi um momento muito angustiante. E a Ruth teve que conversar seriamente com as meninas que provavelmente a gente ia morrer. O que você fala para o seu filho quando você está numa situação dessa? E a única coisa que eu podia pensar é, Senhor, se não tiver jeito, pelo menos que a gente seja salvo. E eu orei com elas. Eu confesso que elas estavam bem mais tranquilas do que eu. Uma delas, na verdade, até queria ver as máscaras. Quando eu falei que lá em cima tinha máscara, ela queria ver. E ficou super feliz quando as máscaras caíram. E elas ficaram tão tranquilas que começaram a cantar. Até as pessoas que estavam em volta, assim, a gente percebeu que foram tocadas, né? E Deus foi nos acalmando, nos acalmando. E no mundo, naquele momento de desespero, várias pessoas, mais de 150 pessoas ali naquele avião, desesperadas, crianças e sem saber o que estava acontecendo. E naquele momento, as aeromoças, os comissários, todos eles desaparecem, porque eles vão também procurar um lugar de segurança. Não tínhamos nenhuma explicação do que estava acontecendo. Só que algo ruim estava para vir. E naquele momento a minha vida inteira passou na minha mente. No momento em frente à morte, quando você encontra a morte na sua frente. A minha vida inteira de missão estava na minha frente. E eu olhando para tudo que Deus estava mostrando para a gente na vida toda, nessas experiências, eu falei, Senhor, eu não tenho sido fiel naquilo que o Senhor tem me revelado. Eu precisava viver mais aquilo. Por mais que eu tenha entregado toda a minha vida a Ti, eu ainda estava no controle da minha missão, fazendo as coisas como eu achava que deveria ser feito, negligenciando muitas vezes minha esposa, as minhas filhas, ou mesmo a missão da maneira como eu devia fazer. Pensei que entreguei tudo, e naquele momento vi que não entreguei nada. E pedi a Deus mais uma chance. Senhor, dá uma chance para a nossa família novamente, de Te servir da maneira como o Senhor deseja, e sermos felizes e salvos por Ti. Aquele voo levou mais meia hora e meia daquele desespero, até que naqueles momentos, em seguida, o piloto entrou em comunicação conosco através do som, dizendo que a aeronave estava com um problema e eles já tinham entrado em contato com o aeroporto de Congonhas, né? O aeroporto estava sendo todo limpo, esperando para aquela aeronave pousar, com todas as assistências que eles poderiam dar, e eles iam ter que apressar o voo o mais rápido possível para chegar naquele aeroporto a tempo, porque eles não sabiam o que ia acontecer. E realmente nós percebemos que o voo foi mais rápido do que o normal, a gente via a velocidade da aeronave. E orando ali a Deus, pedindo súplica a Deus, uma oportunidade de mais uma chance. E depois de um tempo, o avião, chegando perto do aeroporto, desceu rapidamente de uma forma que a gente até assustou muito, né? Porque geralmente o avião, parece que ele levanta ali o bico, né, para pousar, e ele ia direto, a gente via o chão chegando e nada, ele levantava parecendo que ia explodir no chão, né? Mas, com a graça de Deus, o avião pousou. As pessoas se manifestavam com muita alegria pela salvação, mas nós estávamos muito mais agradecidos, porque nós sabíamos que Deus estava dando mais uma chance para nós. Mas o que mais nos impressionou nisso tudo foi quando o piloto saiu da sua cabine e veio falar conosco antes de se abrirem as portas. E ele falou o seguinte: em todo o meu tempo de aviação, eu nunca vivi essa experiência. E eu só consegui pousar este avião porque eu tinha um manual do meu lado ali na cabine, dizendo o que fazer nessa situação. E eu abri e segui passo a passo toda a recomendação. E eu consegui pousar o avião. Naquele momento, nós estávamos vendo Cristo falando: eu já passei por tudo isso que você está passando. E você só vai conseguir chegar no porto se você seguir o manual passo a passo. Nós precisamos dessa experiência, irmãos. Nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Somente através de Cristo nós podemos encontrar a salvação para nós
e para a nossa família. E para isso nós precisamos seguir passo a passo. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração. Vamos orar? Querido Pai, estamos aqui como tua família, indivíduos, quem sabe, solteiros, casados, pais, filhos, todos nós, ó Pai, sentados na poltrona deste avião que tem uma queda livre, que é o mundo, desesperados pela tua salvação. Nós precisamos de ti, ó Pai, precisamos ser salvos por ti. Precisamos salvar a nós mesmos, salvar a nossa família para ti. Precisamos da tua guia. Ajuda-nos. Revela-nos a tua vontade cada dia mais. E que possamos, através do teu Santo Espírito, ter força suficiente para seguir passo a passo o que o Senhor nos deixou. Pedimos em nome de Jesus. Amém.